suado. Olá, turma de EJA, Educação de Jovens e Adultos, fase 1 e 2. Meu nome é Suzana Farias, sou sua professora de matemática e sejam bem-vindos a mais uma Escola em Casa. Mais uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem. Convido vocês a capricharem hoje na atenção, porque vale a pena. Nós viemos estudando todos os temas de matemática e começamos as aulas anteriores com as estruturas multiplicativas. E aí, hoje a gente vai trabalhar a estrutura multiplicativa, mas é a multiplicação com reagrupamento, ou com aquele númerozinho que a gente diz 2 vezes 10, 10, aí coloca o 0, sobe 1. E aí, como é que esse sobe 1, o que significa isso? Significa um reagrupamento. A gente vai tirar uma unidade que está lá na unidade sobrando porque completou uma dezena e a gente vai passar aquela unidade para a casa da dezena. E aí, como é que isso acontece? Vamos lá prestar bastante atenção. Nessas estruturas multiplicativas com reagrupamento, nós estudamos nas aulas passadas o seguinte, que as estruturas multiplicativas são um conjunto de situações e conceitos que envolvem a multiplicação, a divisão ou a combinação das duas. Nessa divisão ou nessa multiplicação vai envolver esses nomes aí, o dobro, o triplo, a metade, envolve já a fração, que é quando é os nossos próximos assuntos, vai ser fração, serão frações, né, os vários tipos de frações. Mas aí a gente precisa se apropriar bem das 4 operações fundamentais. Então vamos adiante. Quando a gente fala de metade, a gente fala de um todo, que é dividido ao meio, então metade. Quando a gente fala de dobro, significa que aquele valor ou aquele objeto, agora eu tenho mais um dele, o dobro dele. E quando a gente fala de triplo, é aquele valor 3 vezes mais. Então, o triplo, o dobro, a metade, isso envolve as nossas continhas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos adiante. A multiplicação, como a gente falou na aula anterior, tem um símbolo, e esse símbolo é essa cruzinha aí deitada, né? Então, é um X, é o símbolo da multiplicação, isso foi falado na aula anterior. Na multiplicação, a gente usa esse processo de repetir o mesmo número. Coloquei também na aula anterior e agora a gente revê. O número 4 ali, ele está colocado 5 vezes. Então, isso significa que o número 4 está sendo somado 5 vezes, ou seja, 4 vezes 5. Olha lá. Ou você pode inverter também e dizer que é 5 vezes 4. Porque essa troca do local do número não vai mudar o resultado dessa conta. 5 vezes 4, 20. Ou 4 vezes 5, 20. Não muda. Então, esses fatores aí não vão alterar o produto. Que aí são aqueles nomezinhos que a gente dá para a conta, né? Ela é divididazinha, a multiplicação, em fatores e em produto. O produto é o resultado da multiplicação desses fatores. Então, quando eu uso ali 4 vezes 5, o 4 e o 5 são fatores. E quando eu dou o resultado 20, é o produto, é o resultado. Se eu digo 5 vezes 4, eu só inverti a posição dos números. Continua dando o mesmo resultado. Ok? Então, se eu disser 2 vezes 10, vai dar 20. Mas se eu disser 10 vezes 2, vai dar 20 também. Eu alterei os fatores, que são os números, mas o produto, que é o resultado, continuou sendo o mesmo. Vamos lá. Então, aí eu armei agora a continha, coloquei o 2 vezes 5, que vai dar um total de 10. Pronto. Vamos mais à frente. Então, o 2, como eu falei anteriormente, é fator. O 5 também é um fator. Então, 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 vai dar o mesmo produto ou o mesmo resultado. Então, toda vez que você ouvir falar
em resultado ou produto, você sabe que aquela conta ali é uma conta de multiplicação. Então, o nome do resultado de uma conta de multiplicação é produto. Fator vezes fator igual a produto. E aí o sinalzinho. E esses são os termos da multiplicação. Ok? Fator vezes fator igual a produto. Vamos lá. Aí, como eu falei que a aula é sobre reagrupamento, a gente vai pensar aí nesse texto. Nós vamos ler, compreender o que ele está dizendo, para daí a gente fazer a conta da forma correta. Muitas vezes nós perdemos um tempo enorme tentando entender o que se está perguntando. Por isso que é tão importante leitura. Você lê bem, você entende o problema e dá a solução para ele. Então vamos lá, diz o seguinte: 3 trabalhadores empreitaram com o dono de uma loja a construção de uma alvenaria para ampliação de um galpão de estocar mercadorias. Então eu tenho 3 trabalhadores. Eles falaram lá com o dono de uma loja e o dono da loja combinou com ele a construção de uma área de alvenaria. Aí não diz o tamanho da área, porque aí não interessa, porque a pergunta não vai ser sobre isso, vai ser sobre o seguinte. Esses trabalhadores vão trabalhar a uma diária de R$ 255. Passaram 8 dias nessa construção, ou seja, 3 operários trabalharam durante 8 dias. Cada dia eles vão receber R$ 255. Entende? A pergunta é, o que você tem que observar nessa pergunta é isso. 3 trabalhadores trabalharam durante 8 dias a 255 a sua diária. Vamos lá para a pergunta. Quanto cada trabalhador recebeu ao concluírem esse trabalho? Quanto ele recebeu, cada um deles, quanto recebeu quando concluiu esse trabalho? E a outra pergunta é, quanto o dono da loja gastou pagando aos 3 trabalhadores? Então vamos lá para o cálculo. Vamos armar a nossa conta usando o mapa, né, de valor de lugar, de número, que a gente já trabalhou naquelas primeiras aulas. Então, milhar, centena, dezena e unidade. Vamos lá. Cada diária foi 255, então a gente começa colocando o 5 na unidade, o outro 5 na outra unidade e o 2. E vamos fazer a conta de multiplicação. 255 por 8 dias. Então vai ser multiplicado por 8. E o nosso sinalzinho de multiplicação. Vamos lá. Vamos botar o tracinho embaixo e 5 vezes 8 é igual a 40. Eu não posso colocar o numeral 40 dentro da unidade, porque aí eu já tenho 4 dezenas. Então vai ser o 0 na unidade e o 4 vai subir lá para a casa da dezena. É quando a gente diz sobe 4. Muitas vezes quando a gente vai fazer a conta, a gente sempre diz isso. 4 vezes 2, 10. 0 sobe 1. Então aí, no caso, 8 vezes 5, 40. Coloquei o 0 na unidade e o 4 foi para a dezena. Mais uma vez, 8 vezes 5, que dá 40. Mas eu subi lá com o numeral 4, escrito ali de vermelho. Eu agora vou ter que somar com essa conta de multiplicação. Então, 8 vezes 5, 40, mais 4, 44. Então, eu coloco 4 na unidade e 4 na centena. Agora, 2 vezes 8, 16, mais 4, 10. 20 no caso. 2 vezes 8, 16, ou 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. 0 na unidade e 2 vai lá para milhar. Então, cada funcionário recebeu por 8 dias de trabalho R$ 2.044. Então, eu já tenho a resposta da primeira pergunta. Quanto cada trabalhador recebeu por 8 dias de trabalho?
a 255 a diária, 250 vezes 8, então eu tenho um total aí de R$ 2.040. Então, o dono dessa loja já pagou ao primeiro funcionário R$ 2.040. A segunda pergunta é, quanto o dono da loja pagou ao todo, aos 3 trabalhadores? Então, agora eu vou ter que armar uma outra conta. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou agora armar uma outra conta. Então, que conta é essa? Eu posso usar uma conta de mais ou uma conta de multiplicação de novo. Eu posso pegar esses 2.040 e multiplicar ele por 3, já que são 3 trabalhadores, ou eu posso somar também 2.040 mais 2.040 mais 2.040 e vou encontrar o resultado. Pois bem, quando a gente fala que na conta de multiplicação eu tenho que reagrupar um número porque ele não cabe mais naquela casa, é aquela primeira aula que a gente ensinou lá de adição, quando a gente estudou as estruturas aditivas, quando a gente disse que cada número tem que caber dentro de sua própria casa, dentro da unidade. Unidade com unidade, dezena, centena e milhar. Por isso que esses números aí em vermelho, o 4 da centena, o 4 da dezena e o 2 da milhar, eles precisam mudar de casa. Porque quando eu digo 5 vezes 4, que vai dar 40, aí a gente lembra que a gente estudou sobre a estrutura do nosso número, que é decimal. Então, se dá 40, eu tenho agora 4 dezenas. Dezena. Então, o número tem que ir para a casa da dezena. Pronto. As 4 operações fundamentais que a gente sempre vai ter como base para toda a aprendizagem de matemática são essas daí. Adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição é a operação inversa da subtração e a multiplicação possui também a operação inversa, que é a sua divisão. Vamos lá. Todo final de aula a gente lê um texto, né? E eu tenho lido um fragmento desse texto aí, olha, de Rubem Alves, que é Minha Alma Está em Brisa. Essa é a penúltima parte desse texto. Eu espero que vocês tenham acompanhado as aulas anteriores, para vocês, no final, ler esse texto todo na íntegra. Mas ele diz agora, sim, estou com pressa. Estou com pressa para viver com a intensidade que só a maturidade pode dar. Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que eu tenha ou ganhe. Tenho certeza de que eles serão mais requintados do que os que comi até agora. Então, eu me despeço dessa aula com um abraço e que a vida seja doce e que você não resista nem desperdice nenhum doce que a vida te dá. Porque o tempo é assim. O tempo para a gente, à medida que passa, ele se torna muito mais valioso do que quando a gente era mais novo ou quando a gente era bem pequenininho, quando a gente não se dava conta por ele. Então, eu te dedico essa aula maravilhosa e te convido a permanecer estudando e a convidar outras pessoas também para estudar com você. Obrigada e até a próxima aula. Tchau.